de Deus, Números capítulo 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes farás, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Vamos pular para o versículo 10. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Amém? Pode se assentar, irmãos? Amados, o tema da pregação é: não fira o coração de Deus. E os irmãos irão entender o porquê, amados. Amados, essa passagem fala sobre um dos episódios em que os filhos de Israel murmuraram. E podemos observar que este povo era um povo ingrato. Era um povo que não valorizou o que o Senhor fez desde a terra do Egito até aquele momento. E amados, a promessa foi feita: o Senhor os tiraria da terra do Egito, eu os conduziria à terra de Canaã. Acontece, amados, que mediante esta promessa, pastor, muitos cresceram os olhos e se interessaram em seguir o povo de Israel, porque não apenas haviam os hebreus, os judeus como escravos, mas muitos egípcios também aproveitaram a légua para ir juntamente com os filhos de Israel a esta terra. Porque imagine você ouvindo, ou alguém te fazer uma proposta, uma promessa de que você irá se mudar para uma região rica, próspera, superabundante em águas, recursos naturais, e o Egito uma terra seca, apesar do rio Nilo que proporcionava fartura e prosperidade. As pessoas queriam uma pátria ainda melhor. Então muitos se interessaram ao ouvir a promessa, e realmente ouvir a promessa de Deus é uma maravilha, irmãos, porque o Senhor nos promete coisas tão boas, tão maravilhosas. Você vai ser um grande homem, uma grande mulher, vou te honrar, vou te levar para as nações, você vai pregar para todo mundo, eu vou te exaltar. Porém, mal sabem o percurso que tem de enfrentar até chegar lá. Ou seja, o Senhor nos faz promessas, mas para você tomar posse da promessa, você tem de pagar um preço muito alto. E é aí, amados, que muitos acabam desistindo, irmãos, porque o Senhor não vai entregar. A bênção é de graça, mas ela custou a graça de Cristo. É de graça, é pela graça, melhor dizendo, mas não é de graça, irmãos. E o preço não é monetário, não é preço de ouro, de prata, dinheiro. É preço de fé, é preço de renúncia, é preço de lágrimas, é preço de paciência, é preço de perseguição, é preço de peneira, é preço de você ir para a olaria, ser quebrado, espatifado pelo orelho, é preço de você ser jogado, missionário, numa fornalha de fogo ardente, é preço de você ir para uma cova, é preço de você ser vendido pelos irmãos. Tudo isso custa um alto preço para alcançar a promessa. A gente pensa, eu também costumava pensar que as coisas cairiam de mãos beijadas dos céus para a minha vida. Ou seja, mas descobri da pior forma que não era bem daquele jeito que eu pensava. É agora que eu tomo posse, de repente vem uma decepção, de repente vem um balde de água fria e o Senhor diz: volta para o final da fila. Você pensa que as coisas são do seu jeito, rapaz? Enfim, amados, então muitos foram atraídos. Nossa, nós vamos alcançar uma pátria maravilhosa, uma terra próspera. Porém, haveria um grande deserto pela frente. Porém, haveria um tempo de provação.
Porém, haveria um tempo de teste, amados. E, amados, o povo falhou. O povo foi um desastre no deserto. Povo incrédulo, povo rebelde, um povo que dizia, mas antes nos alimentávamos de tudo quanto era bom e do melhor, sendo que esse povo que dizia isso não eram os israelitas, porque eles eram escravos, mas sim os egípcios que foram juntamente com eles, porque a comida até mesmo o faraó racionou. Então o Senhor precisaria fazer uma limpeza no meio do povo. A geração que havia saído, ninguém entrou, amados, com exceção de Josué e Caleb. E este aqui foi um dos episódios que acabou culminando também com a exclusão dos dois grandes líderes. Aqui o profeta Moisés estava